Olha, a gente agora vai falar de economia. O resultado do PIB do ano passado não trouxe boas notícias. Ontem a gente até falou aqui, né? Já sabíamos que seria o pior resultado da história. Todo mundo esperava que no último trimestre, pelo menos, a economia apresentasse um tombo menor, mas não foi isso que aconteceu e isso vai ter impacto este ano porque a recuperação da economia pode ser ainda mais lenta. Vamos entender então por que esse resultado foi tão ruim? Olha, a gente separou aqui alguns números. Primeiro, quando a gente olha lá para trás, a economia só teve 2 anos seguidos de queda. Olha aqui, na década de 30, em 1930 e 31, isso logo depois da grande crise da Bolsa Americana de 1929, que teve aquele efeito desastroso na economia de todo o planeta. Depois disso, a gente olhando por aqui, olha, só nos anos 80 amargamos a crise do petróleo com a explosão dos preços, mas não foram 2 anos seguidos de queda. Teve aqui 1982 com resultado melhor no meio. No início dos anos 90, a economia em queda, puxada pela hiperinflação, atingindo na época os inacreditáveis 1.600% ao ano. Depois, em 92, outro resultado ruim, no ano do impeachment do ex-presidente Collor, e tivemos também a volta da inflação. Em 2009, resultado ruim também porque amargamos o efeito da crise global dos mercados no governo Lula. Aí chegamos à época atual, aos números que estamos falando agora. 2015, com o rombo nas contas do governo, inflação subindo, a economia caiu 3,8%. E esse cenário se repetiu, então, no ano passado, com uma queda de 3,6%. Somando esses 2 últimos anos aqui, então, temos uma queda de 7,4%. Nunca se viu nada igual na história aqui no Brasil. Se a gente comparar com outros países, olha, a situação é ainda pior para o nosso lado. Temos aqui Índia e China que estão no topo do ranking de crescimento, crescendo, olha, quase 7% ao ano. E onde é que está a gente? Vamos chamar aqui, olha, o Brasil vem em 38º lugar, a gente marcou aqui, e perdendo até para a Grécia, que enfrentou um roubo fiscal recorde, aquela crise que a gente acompanhou com um monte de protestos e fez um forte ajuste para equilibrar as contas. Agora vamos entender por que esse resultado respinga na recuperação desse ano. É que os últimos 3 meses do ano passado foram negativos em 0,9% em relação ao trimestre anterior também de 2015, ou seja, acima das piores previsões, que eram de uma queda de 0,6%. E como a gente pode ver aqui, nessa tabela aqui embaixo, há uma queda generalizada em todos os setores. Olha, consumo das famílias, investimento, indústria também caiu, serviços. Só que na agricultura é que foi vista uma recuperação com a expectativa de uma super safra para este ano. Pois é, Ana, e o ministro da Fazenda disse que olhar para o PIB do ano passado é como se fosse olhar para um espelho retrovisor. Vamos entender isso com a Juliana Morrone, em Brasília. O Meirelles disse que a economia está saindo do buraco, né? Bom dia, Juliana. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Dá até aflição de ver esses números todos, né? Bom dia a todos. Ó, o que ele quis dizer com esse espelho retrovisor, né? O espelho retrovisor reflete as ações do governo passado na economia. Foi isso que o ministro Henrique Meirelles quis dizer. Para o ministro da Fazenda, a situação vai melhorar gradativamente, tem muitos desafios pela frente, como aumentar a produtividade, fazer a economia crescer, o que vai trazer mais empregos, mas sem dar espaço para a inflação. O ministro Henrique Meirelles disse que a queda do PIB foi o resultado de uma série de políticas adotadas no governo passado e que levaram a economia a passar pela pior crise da história. O PIB que foi divulgado hoje, inclusive do 4º trimestre, se refere ao ano passado. Isso é o espelho retrovisor, né? Na realidade, estes índices refletem o que está acontecendo agora e que vai ser divulgado com o crescimento do PIB do 1º trimestre, que vai ser divulgado em abril. De acordo com Meirelles, o país já está saindo da recessão. O país está engajado hoje dentro de um programa intenso, profundo, de reforma em todas as áreas, muito maior e mais abrangente do que pode parecer à primeira vista. E os efeitos disso se farão sentir durante muitos anos. Meirelles reafirmou o compromisso do governo de cumprir a meta de 2017, a qualquer custo. Admitiu a possibilidade de aumentar imposto para fechar as contas. Nós mantemos a meta e o compromisso com o resultado primário de 2017. E, como eu disse, será tomada a medida necessária para isso, seja redução de despesas, seja aumento de impostos no limite.
O cenário é ruim, todo mundo está vendo aí no dia a dia, mas o ministro destacou alguns fatos que podem ajudar na economia, como a queda do endividamento das empresas e também a redução das dívidas das famílias. Mas é claro, essa redução também é um sinal de que as pessoas estão consumindo menos, o que não ajuda muito a mudar o ciclo ruim da economia. Ana, Chico. É isso, Juliana. Eu queria voltar aqui a falar do dado que é a principal preocupação dos economistas, que é o dado do último trimestre do ano passado. O resultado veio pior do que as previsões, como a gente disse. E aí, Rodrigo, significa que a economia esse ano vai demorar mais para voltar a crescer. Ana, a retomada tão esperada vai demorar. Vai ser mais um ano difícil para a economia, com reflexos muito cruéis para o trabalhador, né? Com medo do desemprego. E aí, com medo do desemprego, também tem o receio de consumir. Vamos dar uma olhada. No quarto trimestre, o PIB caiu 0,9% em relação aos 3 meses anteriores. Foi a 8ª queda seguida. Em relação ao quarto trimestre de 2015, a queda do PIB foi ainda maior, 2,5%. O quarto trimestre do ano passado foi muito pior que os economistas esperavam, o que indica que a economia do país neste ano pode demorar mais para voltar a crescer. Provavelmente a gente vai continuar a ver, especialmente no primeiro semestre, uma economia ainda combalida. Aqueles que estão empregados, certamente mais receosos do desemprego, também tendem a adotar uma postura um pouco mais reticente. Então, a nossa expectativa é que esse comportamento se mantenha. Ainda que a economia saia da recessão, a perspectiva é que você tenha uma normalização, mas não necessariamente uma retomada de crescimento. E a demora para a retomada do crescimento tem várias explicações, a começar pelo desemprego alto e pelo consumo das famílias, que responde pela maior parte da economia e vem caindo desde 2015. No ano passado, encolheu 4,2%. Como a renda estava caindo, as pessoas, e o juro muito alto, portanto o crédito muito difícil, as pessoas cortaram gastos, as empresas cortaram investimentos, já que a demanda não estava dando o ar da graça, né? O governo não pode gastar e o mercado externo não melhorou tanto. Portanto, a posteriori está muito claro o seguinte, foi uma queda significativa de demanda que fez com que, mesmo no segundo semestre, nós tivéssemos uma queda significativa do PIB. Espera-se para esse trimestre, que está encerrando no mês de março, pela primeira vez, depois de 8 trimestres, um crescimento positivo do PIB agora. E aí, puxando, né, para dentro de casa, o pior é que mais da metade das famílias tem dívidas, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. E aí, é claro, fica difícil mesmo voltar a consumir. Chico, Ana,